Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula, desta vez de matemática. Então, nós vamos tratar aqui dos fundamentos da matemática, dando ênfase à proporção. E nessa sequência, vamos ao exemplo número 2, cortes com proporção direta. E na foto a gente vê aí um trabalhador cortando uma tábua. Terá a ver com isso, né? A proporcionalidade direta. Nós vamos ter, então, sejam os números x, y e z diretamente proporcionais aos números a, b e c. Quando isso ocorre, se a gente fizer a divisão de x por a, ela vai ser igual à divisão de y por b, ou seja, igual à divisão de z por c. Isso vai resultar numa constante, né? Um valor que é sempre o mesmo, já que as divisões são iguais, então isso resulta numa constante que nós chamaremos de K. Essa proporcionalidade, o fato dessas grandezas serem diretamente proporcionais, está presente em diversas situações, né? Então peço que copiem. Nós vamos agora para o exemplo e lembrando que o enunciado, né, do exemplo está no fascículo, no link abaixo do vídeo. Então você não precisa copiar o enunciado, mas recomendo que copiem, além dessa breve explicação, né, a resolução da questão. Então vamos a ela. Uma tábua de 300 centímetros de comprimento é cortada em pedaços diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5. Qual é o comprimento de cada pedaço? Então, aí nós vamos ter as alternativas e vamos em busca de saber qual é a alternativa correta. Então, ela foi cortada em pedaços diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5. Então, vou chamar esses pedaços de x, y e z, e a soma deles vai dar 300. A divisão deles, no caso, x dividido por 2, y dividido por 3 e z dividido por 5 são iguais. Isso resulta numa constante. Vamos primeiro pegar aí o x dividido por 2, vai ser igual a essa constante k. O 2 está dividindo, passa multiplicando, então x é igual a 2k. Você então já pode prever que nós vamos fazer o mesmo com o y. Qual é o resultado? Y igual a 3k. Nos resta então concluir que z dividido por 5 também é igual a k. Como resultado, z é igual a 5k. A gente vê que como o k ele tem o k é único, então qual é a conclusão, né? Que o z será o maior possível. Então veja que ser diretamente proporcional é quanto maior os valores ali de a, b e c,
de A, B ou C, né, maior vai ser o valor que a gente procura ali no X, Y ou Z. Certo? Então agora a gente vai seguir adiante e você já percebe que nós iremos substituir o X, o Y, Z. E aí vai resultar em apenas uma incógnita, um valor a ser descoberto que será o K. Lembrando que o K não representa uma medida, né? Ele é uma constante resultante da divisão de dois valores. Com ele, nós chegaremos ao X, ao Y e ao Z. Então, retomando a nossa equação inicial, você sabe por quê, né? Foram 3 medidas, 3 cortes. Foi feito numa tábua, né? E a soma deles dá dando o total, que é 300. Vamos substituir então aí. Igual embaixo de igual aí, né? Somando 2 com 3 dá 5. 5 mais 5, 10. Então, nós temos 10K igual a 300. Você pode chegar no K com mais de uma forma, né, de pensar, mas eu também posso pensar na minha aqui, né? Qual é o número que multiplicado por 10 vai dar 300? Esse número só pode ser 30, né? Você também pode chegar no 30 fazendo 300 por 10. Então, esse é o valor do K e com ele nós chegaremos ao X, Y e Z. Então, uma questão muito interessante que trata da divisão de forma medidas proporcionais, né? E que nos proporciona, né, a aplicação de diversas propriedades da matemática. Por exemplo, agora estamos fazendo uso de uma equação do primeiro grau. Vamos seguir então para a conclusão. Vamos calcular o x. X igual a 2K, então vai dar 2 vezes 30, resultado 60. Primeira medida é 60 centímetros. Vamos então ao Y. 3 vezes 30, 90 centímetros. Então, nós já temos 30 e 9, aliás, 60 e 90. Qual é o resultado aí, então? 60 com 90, 150. Tá faltando 150 para dar 300. Esse é o valor do Z, né? Mas nós iremos encontrar usando a mesma equação usada, a mesma forma, né? Usada para encontrar o X e o Y. Então, nós vamos ter aí 5 vezes 30, resultado 150 centímetros. Então, fazendo a soma aí de novo, a gente já tinha 60 com 90, 150, com mais 150, 300. Então, esses são os valores, né, que batem aí com a propriedade das grandezas diretamente proporcionais, correto? Então, nós fizemos essa atividade. No fascículo temos mais atividades, exemplos que nós iremos resolver, né? E também tem questões para que você resolva com gabarito lá no final. Indo então para a alternativa, qual é o comprimento de cada pedaço? Letra B de boy, né? 60, 90 e 150, correspondendo a X, Y e Z, respectivamente. Então é isso aí. Parabéns por ter chegado até aqui e bons estudos!